O que você está escolhendo? O que você está decidindo? O que você está escolhendo para a sua vida? O que você está escolhendo para o seu futuro? Você sabia que escolhas é um assunto muito importante, assunto muito sério. Sabe por quê? Porque a escolha, ela finalmente vai te dar ou a vida eterna ou a morte eterna. Quando você decide, quando você escolhe, finalmente a tua escolha, ela te levará ou para a eternidade ou para a perdição eterna, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Assunto muito sério, escolha. E esse é o momento que eu quero te levar a refletir, porque a palavra de Deus, ela tem algo especial sobre escolha. Na verdade, Deus, Ele quer que o ser humano saiba escolher. E eu quero que você acompanhe aqui comigo na tela a história de um homem que escolheu. Ele decidiu, ele optou, e a Bíblia fala da escolha e da decisão deste homem. É Ló. Diz em Gênesis 13, 10 a 13, assim, ó, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, a decisão, a escolha é coisa muito séria, muito importante, porque ela finalmente vai te dar a vida ou a morte. Mas existem outras coisas que envolvem, não é? E que estão juntos numa escolha. Por exemplo, toda vez que você decide, você influencia outras pessoas. Toda vez, você não pode esquecer, você nunca diga assim, não, eu vou decidir, eu vou escolher, eu cuido da minha vida, eu sou livre para escolher. Sim, você é livre para escolher, mas não se esqueça, toda vez que você decide, você influencia pessoas. Não se esqueça que toda escolha tem consequências. Toda vez que você decide, toda vez que você escolhe, você vai acionar o relógio do tempo e você vai colher consequências. Então eu te pergunto nesse momento, o que você está escolhendo? O que você tem decidido para a tua vida? Né? O que você tem optado? Por que lugares você está decidindo andar? O que você tem decidido ver, ouvir? O que você tem escolhido pegar? Esse é um assunto muito sério. Só que aqui existe uma questão. Sabe, o ser humano é quem decide. Deus, quando criou o mundo, Ele deu para todo o mundo que Ele criou, não é? Ele deu vida para os animais, Ele deu vida para os vegetais, Ele deu vida para a natureza. Para o ser humano, além da vida, Ele deu para o ser humano a capacidade de escolha. O ser humano pode decidir. O ser humano não é um robô, ele pode escolher. E esse é um grande desafio. Aliás, existe uma frase muito correta, sabe qual é? Você decide. É você quem escolhe. É você quem opta. É você quem determina. Interessante, o ser humano decide. Olha só o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que Ele deu ao ser humano o poder de escolha e mesmo assim, olha só, Deus não vai contra a escolha do ser humano. O ser humano pode escolher até ir contra Deus e Deus não tira o direito dele de escolher. Então, eu estou te perguntando, o que você está escolhendo? O que você está decidindo? Porque esse é um assunto muito sério. Agora, é mais sério ainda quando você vê a luz envolvido na luz da guerra entre o bem e o mal. Então, é importante. Você não pode passar despercebido, desatento, porque existe uma luta. Existem dois poderes que lutam por você. Então, a ideia, a mensagem de escolha, né, o tema de escolha, ele se torna muito mais sério. Quando você olha e vê o bem e o mal lutando por você. Então, veja aqui, quando alguém vai decidir, há uma luta violenta por um ser humano.
Quando alguém vai escolher, existe uma luta desesperada para alcançar o teu controle. Por um lado, Deus quer que você decida por Ele. Por isso Ele diz, eu estou à porta e bato, entrega teu caminho, Senhor. Você está notando? Deus dizendo para um ser humano livre, vem a mim. Ele mesmo diz, quem vem a mim, eu não lanço fora. Você tem que decidir. Então, quando você está diante das escolhas, Deus quer te ajudar. Ele quer te salvar. Ele quer te dar vida, Ele quer te dar felicidade. Deus quer te ajudar a acertar o caminho. Mas tem um inimigo de Deus, e olha, me acompanhe. Esse inimigo de Deus, ele quer que você erre o caminho, ele quer que você se engane. Então, quando você vai escolher, há uma luta violenta pelo teu controle. De um lado, Deus quer te ajudar, do outro lado, Satanás quer te atrapalhar. E esse é um momento sério. Entenda o inimigo. Olha, o caráter do inimigo é terrível. Porque Satanás sabe que o momento da escolha é o momento mais importante de uma vida. Uma escolha é algo muito sério. Interessante que, olha só, Ellen White certa vez deixou uma frase e ela disse assim, está aqui, Patriarcas e Profetas, ela diz assim, cada ato da vida, por pequeno que seja, tem sua influência para o bem ou para o mal. Interessante. Satanás sabe que na hora da escolha, quando o ser humano vai decidir, vai escolher, ele sabe que ali é o seu momento. Porque se o ser humano errar a escolha, ele vai colher consequências. E estas consequências podem ser trágicas. Pensa comigo aqui, pensa comigo. Satanás sabe que quando alguém erra na escolha, ele vai sofrer consequências. Então ele, por exemplo, não tenta um fumante a viver fumando. Você entendeu? Ele tentou um jovem livre a dar a primeira tragada no cigarro. Porque ele sabe que o cigarro chama outro cigarro. A nicotina no corpo causa dependência física. Uma vez a dependência física, aquela pessoa, ele não precisa mais nem se preocupar. Olha só a situação. Ele não precisa mais nem se incomodar, porque o próprio cigarro vai cuidar daquela pessoa. Você está entendendo Satanás? Por exemplo, Satanás, ele não tenta um bêbado a viver bebendo. Ele tentou um homem livre a beber o primeiro gole de cerveja socialmente, porque ele sabe que álcool no sangue, álcool no corpo é a melhor fórmula para, por exemplo, um acidente de trânsito. Álcool no corpo é o melhor método para uma separação. Não é? Álcool no corpo é a melhor fórmula para uma tragédia. Então Satanás sabe disso. Então entenda o caráter. Na hora da escolha, Satanás sabe das consequências. Ele sabe que quando o ser humano está escolhendo, está decidindo, ele sabe que o ser humano ele vai ter consequências. Então ele ataca. E ele ataca de forma implacável, porque ele quer te trazer a desgraça, a miséria e a tragédia. Ele quer que você erre. Por um lado, Deus quer que você acerte. Por outro lado, Satanás quer que você erre. Mas agora, eu quero te dizer algo. E isso aqui é muito duro. Porque quando o ser humano vai escolher, o ser humano não pode achar que nesse mundo está tudo tranquilo. Não. Esse mundo tem forças terríveis que querem te destruir.